autoridade, ele vem em plena santidade, ele vem, Jesus vem, ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, esse amor vai nascer para nunca mais aqui regressar. Esse é o dia mais esperado por todos os santos, em que a noite em grande glória, em completa vitória, triunfará. Ele vem Pai do Senhor Jesus, igreja. com poder e Deus autoridade, abençoe, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui na feira do Vale da Vitória, na cidade de Goiânia. em plena Vou pregar a palavra de Deus, amém. ele vem, Jesus vem, ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, em que a noite vai dar para nunca mais aqui regressar. Esse é o dia mais esperado por todos os santos, em que a noite em grande glória, em completa vitória, triunfará. Esse é o dia mais esperado por todos os santos, em que a noite em grande glória, em completa vitória, triunfará. Em que a noite em grande glória, em completa vitória, triunfará. Aleluia, aleluia, glória a Deus, graças ao Senhor Deus. Um bom dia de salvação e de paz a todos em nome de Jesus Cristo. Que a paz, a qual excede a todo entendimento, esteja contigo, seja no seu coração. Em nome de Jesus, essa palavra está sendo anunciada. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Glórias a Deus. Mais uma manhã maravilhosa o Senhor Deus nos concedeu. Maravilhoso é esse dia para anunciar a palavra de Deus, para voltarmos para o Senhor, para arrepender-nos de todo o caminho mau, para se tornar ao Senhor com o coração arrependido e quebrantado. Hoje é o dia, agora é a hora, o momento é agora da salvação da nossa vida. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto se pode encontrar, enquanto Ele está perto. Aleluias! Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa estar operando nos corações a conversão verdadeira, trazendo a água da vida,
trazendo o pão vivo. Que nesta manhã, o nome do Senhor Jesus Cristo possa então ser glorificado através da palavra do Evangelho. Que o Senhor Deus possa ser então assim no seu coração, aquele que guia as suas ações, aquele que guia os seus caminhos, aquele que de verdade é o seu pastor, porque Jesus Cristo então diz que o Espírito Santo de Deus, amém, o Espírito Santo da verdade, ele nos ensinará, nos guiará em toda a verdade e em todo o caminho. Aleluia! É só o Espírito Santo de Deus que é o verdadeiro guia do homem. O homem caminha com um guia no pescoço achando que aquilo pode proteger, mas a única proteção vem do verdadeiro guia chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade que esse mundo não pode receber. Objetos religiosos não podem te proteger, não podem te abençoar, são apenas superstições do coração do homem. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Onde os homens são amantes de si mesmos, onde os homens amam mais os prazeres da vida do que Deus, onde os homens estão buscando aquilo que é mal diante de Deus. Mas eu quero nesta manhã trazer uma mensagem de alerta da parte da Bíblia, da parte do Evangelho de Cristo. Eu quero ler neste momento a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 10. Capítulo 10, Jesus fala no versículo 24. Jesus está dizendo assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o Senhor, e ao servo como seu senhor se chamaram Beelzebul, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Basta ao discípulo, seguidor de Jesus Cristo, ser como seu Senhor. Glória a Deus. Você se parece com Jesus Cristo. A Bíblia fala que o discípulo de Jesus deve se parecer com Cristo. E a Bíblia está falando que o discípulo não é maior do que o Senhor. Porque se ao Senhor chamaram Beelzebul, aquele que outrora curou enfermos, expulsou demônios, perdoou pecados, salvou através da crucificação, o que dirá aqueles que servem Jesus? Isso é uma das marcas de Cristo. As aflições, as perseguições, isso faz parte das marcas de Cristo. E Paulo diz: eu carrego as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é o desprezo, é a rejeição, é as pessoas te odiarem. As pessoas amam os mentirosos, mas a verdade de fato ela é odiada. As pessoas amaram Barrabás, mas Jesus Cristo eles crucificaram. As pessoas queriam que soltasse um ladrão, mas o Cristo Santo de Deus queriam que fosse crucificado. É assim a verdade ainda no século presente. A palavra de Deus não tem espaço nesse século onde a bebedice está tomando conta, onde o orgulho gay está tomando conta, onde a feitiçaria e a grande idolatria está tomando conta. A verdade não tem espaço onde os adúlteros estão vivendo para fazer a vontade do seu coração. A verdade não tem lugar onde a mentira ela quer reinar. Mas a Bíblia fala que certamente a luz ela deve brilhar em meio às trevas. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus fala no livro de Mateus 10, 28. Portanto, não temais os que nada podem fazer. Portanto, não os temam, porque nada há encoberto do que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Eu digo a vocês em trevas, vocês agora devem dizer em luz. O que está ao ouvido, preguem sobre os telhados.
Não tem como o homem deixar de temer a Deus, porque um dia tudo que está em oculto será exposto a todos os olhos. Tudo que está oculto aos olhos humanos está exposto diante de Deus. Tudo que o homem não pode enxergar está diante de Deus. Todo pecado oculto está diante de Deus. Tudo aquilo que ele faz em segredo e secreto diante do Senhor está revelado. E a Bíblia está dizendo, portanto, não tema, porque não tem nada encoberto que não haja de revelar-se, e nem há nada oculto que não haja de saber-se. Um dia, tudo vai ser descoberto, a qual as pessoas ocultaram diante de Deus. Talvez as pessoas estão vivendo o pecado de uma forma tão intensa e escondendo um dos outros, mas diante de Deus ninguém está escondendo nada. E diante de Deus, até o que está em oculto será julgado. Talvez você esteja escondendo um sentimento dentro do seu coração, mas Deus de fato ordena que se arrependa de todo sentimento mau, de todo sentimento maligno, todo sentimento de malícia, de adultério, de fornicação. Todo sentimento mau deve ser abandonado, porque a Bíblia fala que o sentimento tendo produzido no coração do homem o desejo, então o homem vai, executa o pecado e ele então gera a morte. É assim que o maligno ele semeia no coração das pessoas. O diabo semeia no coração das pessoas o sentimento. O sentimento produz no coração das pessoas um desejo. O desejo do sentimento do pecado no coração das pessoas faz as pessoas executar o pecado, e o pecado traz a condenação e gera então morte. Mas antes devemos produzir para Deus frutos dignos de arrependimento. Produzam, pois, frutos para Deus, frutos dignos de arrependimento. Olhe o seu coração para Deus, para arrepender-se de todo pecado, para tornar-se ao Senhor, a fazer a vontade de Deus, porque nada que está em oculto há de ficar encoberto diante de Deus. A Bíblia continua dizendo, porque o que eu digo a vocês em trevas, agora digam em luz. O que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que eu disse a vocês em secreto, abertamente agora, deve ser pregado. Aquilo que eu disse a vocês dentro de um gabinete, Jesus diz, agora de cima dos telhados deve ser anunciado. O que Jesus queria dizer com essa palavra? Jesus queria dizer que aquilo que foi pregado em secreto agora abertamente é pregado a todos os ouvidos. Aquilo que foi pregado somente para os discípulos, seguidores, agora é pregado para todos os ouvidos ouvirem. Aquilo que foi pregado somente dentro de um templo, agora abertamente em todos os lugares deve ser anunciado. Muitas vezes encontramos uma resistência da parte das pessoas porque acham que a palavra de Deus ela está presa dentro de um templo. Mas a palavra de Deus não está presa dentro de um templo. Paulo mesmo estava preso dentro de uma cadeia, mas ele disse, a palavra de Deus não está presa. E é por isso que essa palavra está sendo pregada agora, abertamente. E é por isso que este evangelho é pregado em esquinas, ruas, avenidas, praças e onde mais Deus quer esta palavra pregada. Porque ela não está presa. Quem está preso são os filhos das trevas, que vivem em bebedices, vivem no orgulho, vivem na mentira, vivem em caminhos maus, vivem reféns e escravidão das heresias religiosas, que querem prender a palavra de Deus para si dentro de um quadrado chamado templo religioso. Mas a palavra de Deus ela não está presa, ela está sendo anunciada justamente por isso. Aleluia! E essa palavra diz, porquanto o que foi falado em trevas agora na luz seja pregado. E o que foi pregado num gabinete agora seja pregado abertamente. Aqui Jesus está falando que tinham que anunciar a palavra de cima dos telhados.
porque era uma forma de que a voz ela fosse o mais longe possível. Mas hoje nós temos outros meios para levar a palavra de Deus a todos os ouvidos. E não é difícil para nós levar essa palavra até os seus ouvidos. Só que o problema é quantas pessoas vão deixar o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Colocar essa palavra no seu ouvido é fácil, mas colocá-la no seu coração é só o Espírito Santo de Deus que pode colocar. Nós semeamos a palavra em uma terra em que muitas vezes nem sequer pode dar frutos, porque é mais rocha do que terra. É um lugar mais rochoso do que terreno. Tem mais espinhos do que própria terra. Mas Jesus diz que o semeador saiu a semear. O semeador ele encontra diversas dificuldades para semear. As grandes adversidades não impedem o semeador de semear. O semeador não pode ser impedido de semear a semente boa do Evangelho, porque para Deus nada é impossível. Jesus então diz, olha o que Jesus diz. Jesus fala assim em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, não podem matar a alma, temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e também o corpo. O que você tem temido? Jesus está ensinando a quem nós devemos temer. Jesus está falando para mim. Jesus está falando conosco. Jesus está dizendo que nós devemos temer. Sim, devemos temer alguém que tem o poder para lançar o corpo e tem o poder para lançar a alma no inferno. Sim, nós devemos temer a Deus. Somente Deus. Somente o Senhor. Porque Ele tanto tem poder para lançar a alma no inferno, como Deus tem o poder para lançar também o corpo. Por isso Jesus diz, temam ao Senhor Deus. Temam a Deus. Quantos que já não temem mais a Deus? Estamos vivendo uma geração que não teme mais Deus. Uma geração que não teme mais a Deus é uma geração que negou o próprio Jesus Cristo. Uma geração que não teme mais a Deus é uma geração que desprezou o sacrifício de Jesus Cristo. Uma nação que tem se voltado ao seu próprio pecado. É uma nação que tem rejeitado o sacrifício de Jesus Cristo. Estão pisando o sangue do Filho de Deus. Estão negando o sacrifício que Jesus ele fez para poder salvar o homem. Temam ao Senhor. Dá-lhe graças e honra Ele em seus caminhos. A palavra de Deus hoje está sendo pregada, não é para te levar para um templo religioso. Não é para te fazer mais um adepto religioso. A palavra de Deus não é pregada para fazer você se tornar evangélico ou católico. A palavra de Deus é pregada para nos tornar a Deus, para nos fazermos verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Aleluia! Esta palavra ela faz discípulos de Jesus. Não são discípulos de Maria, não são devotos de São Sebastião, não são devotos de São José, de São Pedro ou São João, mas são discípulos de Jesus Cristo. Essa palavra, quando Jesus pregou, aqueles que ouviam seguiam a Ele. Essa palavra, quando os apóstolos pregou, eles seguiam Jesus Cristo. Quando essa palavra era pregada pelos discípulos, quem eles buscavam? Eles buscavam Jesus Cristo. Mas hoje a palavra é pregada e as pessoas entendem que elas têm que se tornar devotos de algum outro, de São Sebastião, de São José, São Pedro, de pastores, mas a Bíblia fala que nós devemos então ser guiados por Jesus Cristo. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Jesus fala em João 8,31. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você é livre. Se Jesus Cristo te libertar, você pode se tornar livre de todo o pecado. João 8,31, Jesus fala, ora, se vós permanecerdes em minhas palavras,
verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se permanecer na palavra de Jesus Cristo, verdadeiramente será um discípulo de Jesus. A única forma de nós sermos discípulos de Jesus Cristo é permanecer na palavra de Jesus Cristo. O que faz um discípulo? O que faz alguém ser seguidor de Jesus? Porventura é uma crença religiosa? Nenhuma crença fora da palavra de Deus pode tornar alguém para Jesus Cristo. O que torna alguém para Jesus Cristo é a palavra de Deus. É a palavra do Evangelho que nos dá a única forma de sermos seguidores de Jesus Cristo. Se Jesus te libertar, verdadeiramente será livre. Essa palavra então ela diz acerca do verdadeiro temor. De quem você tem temido? A quem você tem buscado temer? Jesus fala para temer a Deus, porque Deus tem o poder para lançar o corpo como a alma no fogo do inferno. Por isso Jesus diz, não temam os que matam o corpo, não podem fazer nada com a alma, temam Deus, porque Deus tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Deus tem esse poder para assim fazer, e fazer ainda mais do que isso. Deus tem o poder para fazer além do que o homem pode fazer, além do que o homem pode imaginar. Por isso é hora de temer a Deus, moradores. É hora de temer a Deus, moradores da terra. É hora de arrepender-se e tornar-se para Deus enquanto ainda há esperança para a salvação. Enquanto ainda Deus pode ser encontrado. Arrependam-se e tornem-se para Deus. Convertam-se ao Senhor Jesus Cristo e tornem-se para Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. Assim está escrito em Mateus 10, 29. Não se vendem 2 passarinhos por um centavo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temam, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, a qual está nos céus. Não o Deus que vem trazer a paz à terra. Eu não vou trazer paz, mas espada. Glória a Deus. Jesus veio trazer espada e não paz. Jesus não veio trazer paz à terra. As pessoas imaginam que Jesus veio para trazer paz, mas ele veio trazer espada. Bateria. Jesus Cristo ele veio trazer a espada e não a paz. Assim está escrito na palavra de Deus. Cuidais que vim trazer a paz. Pois a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que Jesus Cristo não veio trazer a paz, mas sim a espada. E a espada de Deus ela está afiada. A palavra de Deus ela é a espada. A espada de Deus ela está afiada. O livro do Salmo diz: se o homem não se arrepender, Deus está com a sua espada afiada, e também o teu arco já está aparelhado. Jesus fala então, pois agora estarão em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra o seu sogro. E agora os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno
de mim. E quem ama o filho, a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Jesus não veio trazer paz. Quem coloca a família em primeiro lugar, de fato está fazendo tudo o contrário, porque Deus assim deve estar em primeiro lugar. Jesus fala que agora os inimigos serão os da sua própria casa, estarão em dissensão, nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho, porque de fato a palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes que faz separação entre luz e trevas, entre quem de fato serve Deus e quem não serve Deus, entre quem está na luz e quem está nas trevas. E agora, pelo Evangelho de Jesus Cristo, agora estarão ambos divididos, aquele que está em trevas e o que está na luz, aquele que está trilhando um caminho de perdição, como aquele que está buscando a salvação. Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Ele é conhecido como o príncipe da paz, porque por meio do seu sacrifício, nós podemos ter paz com Deus. Paz com Deus não significa estar em paz com o mundo. Paz com Deus não significa ter uma paz neste mundo. Ter paz com Deus é ter uma consciência pura diante de Deus. Ter paz com Deus é ter uma consciência no Senhor Deus limpa. Ter paz com Deus é estar com a consciência limpa diante de Deus. E quantos têm paz com Deus? Quantas pessoas têm a consciência limpa diante de Deus? Quantos estão com a consciência limpa diante de Deus? Isso é ter paz com Deus. Jesus é o príncipe da paz por conta de que ele pode nos fazer ter a paz com Deus. Mas a paz dentro do nosso lar, Jesus falou que só é possível quando, de fato, todos estiverem servindo o reino de Deus. Quando deixar o reino das trevas, quando deixar as obras do pecado, quando deixar os maus caminhos. Somente assim é possível ter paz com Deus e ter comunhão com o outro, porque a luz não tem comunhão com as trevas, as trevas não têm comunhão com a luz. Por isso assim Jesus fala que de fato agora ele é uma espada. E a Bíblia fala em Timóteo 3 que a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes. E esta palavra faz separação entre juntas e medulas, entre boas intenções e más intenções do coração, e faz separação entre boas intenções e más intenções. A palavra de Deus é uma espada, e a palavra de Deus é uma espada que está sempre afiada. A palavra de Deus ela sempre esteve afiada como uma espada desembainhada. E desembainhada está a espada de Deus, a sua palavra, para dissipar todas as trevas e para dissipar todo o mau caminho, para de fato dissipar todo o mal. Não temos, pois, aqueles que matam a carne, temam a Deus que tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Temam ao Senhor. Muitas pessoas não acreditam mais nesta palavra, acreditam que não existe o inferno, mas o próprio Jesus está dizendo que Deus certamente pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Tema ao Senhor, deixa a bebedice, deixa o orgulho, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa os caminhos de profanação, deixa o sodomismo, deixe enquanto há tempo o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Arrependa, deixe enquanto há tempo o ímpio o seu mau caminho, torne-se o ímpio para Deus. Enquanto ainda há esperança, coloca a boca no pó, clama a Deus, arrependa-se, deixe os maus caminhos, até quando moradores da terra continuarão praticando o que Deus chama de mal e vão dizer que não tem nada de mais
e que Deus não olha para essas coisas, quando na verdade a palavra de Deus está dizendo: arrependam-se, porque senão brevemente eu virei sobre ti. Arrependam-se, porque senão certamente igualmente perecerão. Jesus fala então: quem achar a sua vida, perderá. Quem quiser salvar a sua vida, esse perderá. E quem vos recebe a mim, recebe também aquele que eu enviei. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a palavra de Deus, recebe Jesus, porque de fato foi Deus que enviou. Quem recebe aquele que Deus enviou, também recebe Jesus Cristo e recebe o Pai. Porque Jesus falou: eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos ao matadouro. Eis que eu vos envio em meio a serpentes e escorpiões. Jesus nos enviou para anunciar entre espinhos, entre o ninho de serpentes, esta palavra. E Jesus fala: qualquer que ouve a minha palavra e pratica, esse está em Deus. Mas quem não ouve, esse não é de Deus. João 8,47. Quem é de Deus, ouve-nos. Mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus, porque de fato só podem ouvir a palavra de Deus aquele que é de Deus. Alguns ouvem com uma certa empolgação, mas vendo que o caminho é estreito, padecendo as aflições e dificuldades, padecendo as grandes dificuldades pelo Evangelho, logo abandonam tudo, viram as costas para Deus e voltam ao seu próprio vômito. Assim, aqueles que voltam a cometer as mesmas ações do pecado. É como um cão que revolveu ao seu próprio vômito. A palavra do Senhor fala que o pecado é como um vômito, e as pessoas estão voltando a alimentar do seu pecado novamente, estão cometendo uma grande tolice, confessam e praticam o mesmo pecado, pedem a Deus perdão e depois já vão lá e praticam novamente. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre os seus pecados jamais alcançará misericórdia, mas aquele que os confessa, aquele que os deixa, alcançará, pois a misericórdia. Chega de ficar confessando os mesmos pecados e praticando eles. Chega de ficar sempre cometendo os mesmos erros e pedindo perdão para Deus. Chega de ficar assim encobrindo os pecados. Deus manda que arrependam-se. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É confessar e deixar. Ah, mas eu bebo a minha, não faço mal para ninguém. Mas de fato a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas a Bíblia fala: antes fosse frio ou quente, como tu não é frio nem quente, ou seja, não serve Deus e nem o diabo. Assim vomitar-te-ei da minha boca para fora, porque assim Jesus, na verdade, ele abomina a mornidão. Ou é sim ou não, ou é trevas ou é luz, ou é Deus ou é diabo. Para Deus é sim ou não, não tem meio termo, mais ou menos, não tem o talvez, não tem o quem sabe. Com Deus é sim ou não, é agora ou nunca. Arrependa-se e torne-se para Deus, tome a sua decisão. Tome a decisão. Você pode não levar a sério muitas coisas, mas com Deus é sim ou não. Comece a levar a sério, porque a eternidade não tem escapatória. A eternidade é para todos, tanto o crente como o ateu, tanto o incrédulo como o crédulo. A eternidade ela vem para todos. Alguns vão estar na eternidade de tormento, de condenação. Alguns vão estar na eternidade de salvação. E você pode decidir hoje e agora aonde passará a eternidade, se estará descansando ou se estará sendo atormentado. Diga um sim para Jesus Cristo e um não para o pecado. A Bíblia fala assim: qualquer que tiver dado, que seja só um copo de água fria, a um dos meus pequeninos, em nome de discípulo,
Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Evangelho de Mateus 11, 28, Jesus fala assim: vinde a mim, os que estão cansados, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, então encontrarão descanso e repouso para a vossa alma. De fato o pecado ele cansa o homem, de fato os homens ficam oprimidos pelo seu pecado, todos que estão no pecado estão oprimidos pelo pecado a todo momento, com a sua consciência pesada, estão a todo momento sendo oprimidos pelo medo da condenação, pelos medos que cercam a sua vida. Mas Jesus ele diz: vinde a mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. De fato o pecado é um fardo pesado, mas Jesus ele pode tirar todo o fardo pesado. Jesus pode trazer o verdadeiro alívio. O alívio não está na cerveja. De fato o diabo está te enganando, e está enganando muitas pessoas e elas estão dando sorriso. Na verdade, a Bíblia fala para não se alegrar nos seus pecados, mas para chorar. E é onde a alegria no pecado, a Bíblia fala que melhor era que tivesse luta. Porque onde tem luta, as pessoas estão clamando quem? Clamando Deus. A Deus, tem misericórdia. A Deus, me ajuda. A Deus. Aonde há luta, as pessoas recorrem a Deus. Aonde há o pecado, as pessoas estão se alegrando e se esquecendo de Deus. Mas a Bíblia fala que é melhor uma casa que tem luto do que uma casa onde as pessoas estão se alegrando em seus pecados. Jesus é uma espada e a sua palavra está afiada. A palavra de Deus está afiada nesta manhã. A palavra de Deus sempre esteve afiada. Mas agora o Senhor Deus fez desse lugar um púlpito. E a sua espada ela está desembainhada, ela está afiada para fazer divisão entre trevas e luz, entre quem serve e quem não serve. Em Malaquias, capítulo de número 4, o Senhor Deus fala que há uma diferença entre quem serve Deus e quem não serve. Há uma grande diferença entre quem está na luz e quem está nas trevas. Há de fato uma grande diferença entre quem serve Deus e quem não serve Deus. Quem serve Deus não é morno, é sim ou não. Quem serve Deus não tem o talvez, o quem sabe não tem dúvida em seu coração aonde passará a sua eternidade. As pessoas hoje se perguntam, para onde que vai estar? Mas só Deus sabe. É só Deus que sabe. E Deus não te falou a quem você serve não. E você não sabe quem que você tem servido não. Se você não sabe a quem você tem servido, de fato é bom começar a buscar, entender qual o caminho você tem seguido. Porque se você sabe a quem você serve, também você sabe aonde passará a tua eternidade. E se você de fato não tem buscado fazer o que é proveitoso para Deus, de fato está perecendo, caminhando para o inferno, porque antes a Bíblia diz que não está confirmado em sua palavra, não está confirmado nos caminhos de Deus. Busca arrepender-se, busca entrar pelo caminho, busca arrependimento hoje, busca a salvação agora, busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Só que Deus enquanto Ele está perto. Mas Jesus pode tirar o cansaço da alma e trazer o alívio para a opressão do pecado, a opressão da iniquidade. Ela é um fardo pesadíssimo para o homem carregar, e o homem não precisa carregar um fardo pesado. O homem não precisa carregar o fardo da angústia, o fardo da tristeza, o fardo pesado que carrega em seus caminhos, porque de fato em Jesus Ele é um alívio para a alma. Todos que estão cansados e oprimidos, Jesus pode aliviar. Todos que estão oprimidos, Jesus pode trazer alívio. Aprenda de Jesus, porque Ele é manso e humilde. Comece a aprender de Jesus. Pega uma Bíblia. Começa a ler uma Bíblia. Começa a aprender de Jesus Cristo. Porque nele nós temos muito que aprender. E com Jesus Cristo nós aprendemos o verdadeiro sentido da humildade. O verdadeiro sentido da humildade não é aparências. O verdadeiro sentido da humildade, Jesus nos ensina através de sua conduta. A Bíblia fala que Ele, sendo rico, fez-se pobre para com todos, para nos enriquecer diante de Deus. Ou seja, não ousou
ou melhor, não ostentou, não luxou, não usou da sua riqueza para viver uma vida boa, uma vida farta na terra, mas abriu mão de todas essas coisas para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas Deus, porém, resiste todos os soberbos. Não seja de um coração soberbo diante de Deus, mas arrependa-se. Tem um coração quebrantado diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Esta é a palavra que nesta manhã foi anunciada, mais uma vez o Senhor nos deu da sua misericórdia. Esta é a palavra que o Senhor nos abriu nesta manhã, e até que o Senhor nos deu graça. E até aqui são essas palavras, até que o Senhor nos dá graça para prosseguir com essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa fazer a sua grande obra nos corações, que o Deus que criou os céus e a terra, que no princípio fez macho e fêmea, possa trazer a salvação e possa de fato te guiar em todo o caminho bom, em toda a verdade, em toda a justiça. Graças a Deus. Paz, irmãos, acabou a bateria da caixa, eu não carreguei ela não, mas eu sabia que ia acabar a qualquer hora. Foi feito nosso trabalho, nosso papel é esse, irmãos, pregar, semear a semente. Foi semeada a boa semente graças ao Senhor Deus, que nos deu essa misericórdia, que nos abriu essa palavra, que nos abriu essa oportunidade. Até que nos ajudou o Senhor é bom, Deus é bom. Vou finalizar por aqui, meus irmãos, essa palavra de hoje. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus Cristo. E amém.